Oi, querida e querida, estamos de volta, né, para falarmos mais uma vez do nosso Deus, para aprendermos mais juntinhos aqui da palavra do Senhor, né? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos orar para dar início, então, à nossa reflexão? Bendito soberano Deus, obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, por todas as bênçãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos mantido em pé, né? Então lhe agradecemos por todas as coisas, bendizemos teu nome, glorificamos porque tu és lindo, tu és fiel, tu és o nosso auxílio, o nosso Deus, em ti aguardamos, confiamos e esperamos, Jesus. Nos colocamos em tuas mãos, ao teu dispor, para que o Senhor, né, nos conceda a sabedoria dos altos céus, para que possamos aprender mais de ti, que possamos, Senhor, estar lado a lado contigo, aprendendo cada dia mais do seu amor, da sua graça. Tem misericórdia de nós, sem ti nada somos, nada podemos fazer. Nos entregamos, Senhor, em tuas mãos, para que tua bondade, a tua fidelidade nos guia dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto para reflexão de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 30 até o 32, tá bom? É uma das menores parábolas que tem na Bíblia, é a parábola do grão de mostarda. E diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então aqui Jesus está comparando o reino dos céus com o grão de mostarda, e ele está nos revelando que uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Deita grandes ramos, ou seja, vira uma árvore frondosa, né? Então, queridos, a mostarda, todos nós sabemos que é um grão mínimo mesmo, né? Você vê que ainda que você junte vários grãos daqueles, se você, por exemplo, for pesar, vai dar algumas gramas, né? Porque, de fato, é algo mínimo. Então, aqui, Jesus, através, né, dessa parábola, ele está nos falando através, né, por metáforas, utilizando essa metáfora para quê? Para falar sobre fé aos seus discípulos, né? Então, ele mostra, né, que algo mínimo torna-se algo grande e significativo, né? E com potencial de quê? De sombra, de ninho para as aves, com potencial de descanso. Então, tudo isso nós adquirimos se semearmos o reino de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, o crescimento do reino de Deus. E aqueles que têm acesso às coisas do reino, elas geralmente, né, se frutificam mesmo, né? Dão bons frutos, né? E recebem, né, essa sombra, esse descanso, né, que vem do nosso Deus. Então, assim, Jesus, ele está, né, chamando nossa atenção também para as coisas, né, do reino de Deus, para as coisas espirituais, né? Podemos dizer assim. Por quê? O que acontece? O que a Bíblia diz, né, sobre o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo.
Então vejamos que nós devemos andar, né, buscando bênçãos espirituais para nossas vidas, né? Não somente as naturais, primeiramente as espirituais. Então, na verdade, o crescimento no reino de Deus, né? Ele fez essa comparação com o grão de mostarda. Tem uma outra passagem também sobre o grão de mostarda, né? Que é se referindo à fé, né? Que é aquela que ele diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e você disser, né, para uma montanha transportar para outro lugar, assim fará. Então, se creres, né, verás a glória de Deus. E essa parábola do grão de mostarda, ela nos ensina isso. Que se crermos no Senhor e se buscarmos o reino de Deus, né, semearmos nas nossas vidas, ele então cresce e se torna maior do que tudo diante de nós, né? Então, quando buscamos o reino, nós devemos estar em constante evolução. Como se dá isso? Dispostos a melhorar mesmo, né? Como pessoas, como servos, dispostos a mudar, dispostos a, por exemplo, deixarmos de lado medo, insegurança, incertezas, culpas, traumas. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, porque bem sabemos, né, que tem pressão por todos os lados, né? E muitas vezes as pessoas colocam expectativas, né, sobre nós também. Então tem muita gente que não consegue lidar com a expectativa do outro, né? E, por exemplo, os pais que colocam grande expectativa nos seus filhos. Ali, aquela criança, aquele adolescente, ele já vai, né, se familiarizando com aquilo. Minha mãe quer que eu seja isso, meu pai quer que eu seja isso, e ali vem pressão. Então, devemos ter cuidado nesse sentido, né, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, porque nós temos que aprender que o outro tem vontades, né? Então, nós devemos ensinar eles a escolher os caminhos, né? Primeiramente, os caminhos que Deus tem para cada um, mas também os desejos dele de fato, né? E aí, por isso, nós devemos estar sempre, né, em constante evolução e procurar novas maneiras de viver. Por exemplo, se você sabe que você tem essa parte de insegurança, eu fico nervosa em falar em público. Eu chego lá na frente, eu começo a cantar, mas eu fico com vergonha das demais pessoas. Se eu tiver que falar algo numa entrevista ou no meio, né, de muitas pessoas, eu fico vermelha, eu fico trêmula e assim por diante. São vários. Não tô dizendo que é o meu caso, porque geralmente eu sou as primeiras a sempre a falar, né? Então, assim, eu tenho essa coisa de iniciativa e eu tenho também muita facilidade de comunicação, graças a Deus. Então, assim, eu tenho essa facilidade, mas eu sou um pouco tímida. Então, era muito mais, né? E com o tempo eu vim perdendo essa timidez, né? Então, existem, né, situações que se você não está no controle, você acaba se perdendo, não é verdade? Então, existem coisas que você tem que saber lidar. Não é para você simplesmente tolerar, eu tô inseguro e vou continuar inseguro. Não, eu estou inseguro no momento, mas eu vou buscar, né, um aprendizado, vou me exercitar mais, vou aí, né, melhorar nesse sentido e vou, né, enfrentar isso. Medo, insegurança, né, trauma, seja lá o que for, querido, você colocando Jesus adiante e você, né, tendo em mente que está tudo bem, vai continuar tudo bem
e que você é capaz de confrontar isso e de enfrentar seus medos, entende? O medo, ele não é maior que você e também não é maior do que o seu Deus, do que Jesus Cristo. Então, nós devemos confiar verdadeiramente no nosso Deus, e Ele sim é que nos capacita, né? Cada dia mais para as nossas mudanças, né? Eu não digo aqui mudanças radicais, mas às vezes os mínimos detalhes que você vai mudando dia após dia, isso vai moldando o seu caráter, né? Vai formando aí e vai te dando mais segurança, vai, né? Te orientando a fazer as coisas certas, da forma certa, né? E por mais que você, vamos dizer assim, eu tentei, mas não deu certo, gente, só pelo fato de tentar já é uma vitória, sabe? Porque não deu certo, tenta outra vez. É desse jeito, né? Agora sim, eu tô disposta a viver aquilo, né? Uma vida melhor, uma vida maravilhosa, de acordo com os propósitos de Deus. E eu sei que eu estou fazendo o que é certo, eu sei o que eu estou fazendo, aquilo que Deus quer que eu faça, né? Para quê? Para cooperar no reino de Deus. Vejamos que Deus, ele não precisa de nós, no sentido de que ele é Deus, ele é soberano de todas as coisas. Nós precisamos de Deus. Então é nós que temos que melhorar e pedir ajuda ao nosso Deus. Olha, Senhor, vai me ajudando, sabe? Melhorar a minha mente, o meu coração, meu sentimento. Deus Todo-Poderoso, ajuda-me, Senhor. Nisso aqui que eu sou fraca, nisso aqui que eu tô precisando melhorar tanto. Oh, Espírito Santo, me ajuda. E Deus, ele nos ajuda em cada detalhe, né? Então, que possamos ser mais confiantes, que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus em todas as coisas, e que semelhante a isso que Jesus nos orientou, né? Porque assim, o reino, quando ele está em nós, nós nos tornamos grandes. Então, maior não é quem muitas vezes governa ou que tem tudo sob controle. Maior é aquele que nos guia. Maior é o nosso Deus e, consequentemente, nós adquirimos também essa grandeza que vem de Deus. Então, devemos nos colocar nas mãos do Senhor, né? Bem dizer sempre o nome dele, glorificar em todas as coisas e nos achegarmos, né, aos pés do Senhor, em humilhação, em humildade, sabendo o nosso lugar, né, de que nós não somos nada diante de Deus, mas que somos sim amados, que somos queridos, que somos preciosos para o nosso Deus, que Jesus nos ama e que Ele está de braços abertos esperando por cada um de nós para darmos o melhor a Ele, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima noite, beijo!